Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma placa da evaporadora da Fujitsu. É uma placa de evaporadora inverter. Tá aqui Indoor Unite, assim que a gente vê nos esquemas, né? No esquemário, no manual. Interna unidade, unidade interna, né? Compact Wall Mounted, ou seja, montada na parede, compacta. É um mini split, é o split da Fujitsu 9000, 12000 também encontrado, né? Aqui especificamente modelo a gente vai ver no esquema é o AFCYG 0207, modelos 09, modelos 12 ASYG12 LJCA, né? Então trabalha modelos 7000, 9000 e 12000. A gente vai encontrar esta plaquinha aqui, este tipo de placa nesses modelos de evaporadora, tá? Dá pra ver ela aí. A gente está um pouco sem espaço ali, mas é que eu quero dar uma prioridade no esquema ali para a gente acompanhar. Mas é uma placa bastante comum, bastante conhecida de quem trabalha. Quem ainda não trabalha vai ver bastante disso. Tem muita placa dessa no mercado. E são umas placas que dão bastante defeito. A gente consegue observar ali o defeito dessa aqui muito facilmente, né? A gente observa aqui um buraco no circuito integrado. Deixa eu colocar aqui pertinho aí para a gente ver bem o buraco enorme aqui no circuito integrado. Então a localização desse defeito aqui, por exemplo, já se tornou fácil, né? Já deu para perceber que tem um circuito integrado com defeito. Então essa é como sempre, né? Via de regra, quando a gente vai consertar qualquer produto eletrônico, a gente sempre está atento, fazendo observação com relação ao estado geral da placa, né? Se está faltando pedaços, se tem chamuscado, se tem soldas ruins, se tem principalmente capacitores eletrolíticos estufados. É muito comum a gente acabar vendo esse tipo de coisa. E componentes arrebentados. Aqui no caso a gente já observa o circuito integrado. E a gente observa aqui a numeração dele aqui é o IC. Deixa a câmera dar uma focadinha. IC8. A gente consegue ver ali circuito integrado 8. Então, por sorte, essa placa a gente tem o esquemático dela aqui. Eu estou com o esquemático dela aqui e a gente tem a oportunidade de acompanhar aqui no esquema desde a entrada aqui, ó, a CIN, entrada da corrente alternada nossa, né? A gente observa aqui que tem o conector CN1. A gente consegue observar ele aqui na placa CN1. Tá aqui. A CCN1 é o que a gente tem ali no esquema, muito facinho de a gente acompanhar. Basta ir seguindo F1, a gente acha aqui o F1, o fusível F1 tá ali, muito tranquilo, né? Fusível de 3.15 amperes. 250 volts, está ali, e a gente vai caminhando. Logo aqui a gente já encontra o primeiro VA1, é um varistor. A gente acha ele aqui, ó, na placa, tá aqui, ó, VA1, olha aqui o varistor. Veja, repare que ele se encontra entre as duas linhas da corrente alternada. Tá vendo? Aqui tem 220 volts alternado e ele está em paralelo com a linha aqui. Observe que ele está bem aqui em paralelo, ó. VA1. Então esse componente é um varistor. Ele é um elemento de proteção tanto contra um surto de alta tensão como contra as transientes que acontecem
na nosso fornecimento de rede alternada, né? É uma onda senoidal, né? O fornecimento. Mas o que acontece? Existem algumas coisas que são chamadas transientes. Sempre acontece alguns picos assim. E isso aqui está aqui para proteger. O varistor está aí para proteger esses picos, essas transientes aí. Esse é um circuitinho para eliminação de EMI, ruídos eletromagnéticos, né? Tá toda essa área aqui faz parte disso aí. Então a gente tem interferências eletromagnéticas que chegam, que saem, que são produzidas, né, que são induzidas e conduzidas. Então toda essa área aqui é para dirimir essas questões eletromagnéticas, interferências e transientes. E a gente encontra esses componentes todos aqui no caminho, ó. Aqui ó, C3, C2, tá aqui ó, C3, C2, a gente acompanha lá. A nossa bobina L1 aqui, né, para a gente observar a inscrição dela aqui. A bobina L1 está aqui, a gente consegue vê-la. A gente consegue ver a outra bobina L5, está ali a inscrição dela L5 aqui, né? É essa bobina aqui, L5, está aqui. E aí a gente já chega aqui na ponte de diodo, ponte retificadora de diodo, já onde ela se encontra na placa. Essa placa é uma placa de construção com componentes pin-through-hole, ou seja, componentes através do furo, componentes na superfície, SMD, e na outra face também tem componentes SMD. Então aqui a gente encontra a ponte de diodo, está aqui com a inscrição D5, acho que até apaguei a inscrição ali, né? D5, a gente encontra ela, está aqui, D5, a ponte de diodo, está aqui ela D5, dá para ver bem aí na imagem. Então temos o lado da entrada na corrente alternada e o lado da saída já retificado. A gente já observa aqui um mais e um menos, né? Um positivo e um negativo, polarizando assim, né? Criando uma polarização de positivo e negativo no nosso circuito, né? Deixa eu vir para cá para a gente conseguir ampliar um pouco aqui a nossa imagem aqui do esquemático, senão a gente não vai conseguir pegar toda a partezinha ali. Pronto, beleza. Aqui nós, voltando aqui para o nosso esquemático, nós temos já a formação dos 300. Aqui o esquema dá como 340 volts, mas normalmente a gente não chega. Aqui a gente vai chegar então a 310, alguma coisa assim, depende da corrente alternada, do valor, quanto que a gente tem na alimentação ali, né? É o valor de pico da tensão, né, que formou pela retificação e pelo capacitor de filtro. Este capacitor aqui, 68 microfarads por 420 volts de isolação, é o C4. A gente observa ele aqui no cantinho. Aqui é um capacitor, está aqui, é o C4, é o capacitor de filtro, dá para ver ele ali, C4, né? E aí aqui a gente tem aquilo que no inverter é chamado de DC-link, né? DC-link, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com o mouse, chamado de DC-link, que é a alimentação principal, a alimentação de uma tensão alta, né? Essa alimentação ela vai ser usada para ser chaveada, para ser ligada e desligada, ela será chaveada para a gente simular um liga e desliga aqui, para a gente criar
um campo magnético aqui, uma corrente variável, né? Ou seja, um campo elétrico variável, produzindo um campo eletromagnético variável, induzindo tensão elétrica, não, magneticamente no secundário, fazendo com que a gente consiga ter tensões aqui que possam ser retificadas e produzir a tensão no secundário. Então essa alimentação principal, ela vem por aqui, é facilmente observada, né? Atravessa a bobina do transformador Chopper e chega no circuito integrado, né? Esse circuito integrado a gente vê pelo datasheet, o nome dele TNY274, né? A gente consegue pelo esquema saber. No caso é o nosso SEI que está queimado aqui. A gente vai proceder à troca dele. Vamos tentar fazer a recuperação, vamos ver se a gente dá sorte de fazer o conserto e ser só o circuito integrado, não é isso? Quem sabe a gente tem a sorte. Esse circuito integrado, a gente observa aqui que ele, um circuitinho como de costume, uma fonte chaveada, uma fonte não linear, né? A formação, a gente vai ver muito essa formação em várias placas, né? Não só em placas de ar-condicionado, de evaporadoras, como da condensadoras, como vários tipos de circuitos eletrônicos hoje em dia possuem esse tipo de fonte, né? Utilizando transformador Chopper e um chaveador, algum tipo de chaveador. E aí pelo datasheet dele a gente consegue observar o que são os pinos, como ele é polarizado, como funciona. No nosso caso aqui, o TNY274, a gente observa aqui que ele tem uma partidazinha aqui, né? Um circuitinho Chopper, né? E que a gente tem aqui um referencial aqui, uma alimentaçãozinha aqui, que depende da geração dos 15 volts, e aqui a gente tem uma redezinha de controle dos 5 volts aqui, fazendo o controle. É um circuitinho bem simples, né? Sem muitas dificuldades. Ele cria aqui no secundário uma tensão de 15 volts e uma tensão de 5 volts no secundário. É uma fonte relativamente simples. No nosso caso aqui, aconteceu algum acidente de percurso, ou com o próprio componente, ou com um surto de rede, que provocou a queima do circuito integrado. Então vamos tentar substituir e vamos ver se a gente dá sorte de que essa fonte volte a funcionar. Diretamente da bancada, a gente aguarda aí, segura que a gente agora vai proceder à substituição. Pronto, já estamos aqui fazendo a retirada do circuito integrado para poder substituir. Vamos proceder à substituição apenas utilizando um ferro de solda e o sugador. Não é muito difícil, aproveitando para tentar mostrar. O uso do ferro de solda e o sugador na substituição do circuito integrado. Tá aí. Retirada do circuito integrado com defeito. Vamos dar uma
uma limpadinha para a gente sempre observar o circuito e evitar que tenha curto-circuito de solda, de excesso de solda por aqui. Né? E vamos procurar um circuito integrado no estoque novo aqui para a gente substituir. Pronto, já estou aqui com o circuito integrado para a gente proceder a troca aqui. Vamos soldar. Vamos soldar. Pronto. Não é difícil. Isso aí. E aí a gente vai fazer uma limpezinha. E pronto, estamos aí com o circuito integrado substituído. Para essa aula não ficar muito longa, a gente vai voltar com os testes agora, depois que ela da substituição. A gente vai ligar ela na tomada. Até a parte 2.